Fala galera, rapidíssimo hoje, só uma sessãozinha de histórias para vocês entenderem por que dá porcaria quando a mulherada começa a usar androgênio. Vai fazer aquelas harmonização modular, sabe aquelas coisas? Então, dá merda, né? Por quê? Por causa disso, olha aqui. A gente ontem estava falando sobre tireoide, certo? O quanto é importante vocês guardarem a tireoide de vocês. Mas tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. O fígado, ele produz proteínas transportadoras, tá? Então a SHBG, que transporta hormônios sexuais. A CBG, que transporta cortisol. E a TBG, que transporta hormônios tiroidianos. Acontece que quando a mulher vai lá e usa tipo uma oxandrolona da vida, que é um androgênio, ela faz o quê? Diminui a produção de todas essas proteínas transportadoras. E no caso da TBG, o que acontece? Quando cai, você tem a queda da TBG. Isso faz com que você aumente a quantidade de T4 livre na circulação. E se aumenta a quantidade de T4 livre na circulação, existe mais conversão e você faz mais T3. Só que o T3, lembra, ele faz uma alça lá no seu cérebro e no seu hipotálamo, ele faz com que você tenha uma diminuição na produção de um negócio chamado TRH, que na sua hipófise ele faz com que você diminua uma outra coisa chamada TSH, que é o hormônio tiroestimulante. E quando você tem diminuição do seu TSH, o que começa a acontecer? Você tem a diminuição da produção de T4 e a diminuição da produção de deiodinase tipo 2. O que vai provocar com o tempo o quê? Uma diminuição da quantidade de T3 disponível. Então, no primeiro momento, pessoal, a pessoa faz um hipertireoidismo quando começa a usar o esteroide. E no segundo momento, ela faz um hipotireoidismo, que é um hipotireoidismo horrível de consertar, porque é um hipotireoidismo que tem um TSH baixo, tem um T4 baixo e tem um T3 baixo. Ué, o que está errado aqui? Está errado isso aqui, ó. Por quê? Porque se ela tem um T4 e um T3 baixo, ela tinha que ter um TSH alto. Porque o TSH faz o quê? Vai lá na tireoide, faz ela produzir T4 e faz a tireoide também produzir deiodinase tipo 2 para ter conversão e a coisa voltar ao normal, tá? O que pode de pior acontecer? Alguém vir aqui e fazer o quê? Ah, você está com sintoma de hipotireoidismo, toma mais T4. E aí o que acontece? Aí dá uma cagada geral, porque aí que você cria uma inibição gigantesca nesse eixo. E aí você vai ter uma pessoa cheia de sintoma, só que com um TSH baixo, que ninguém consegue explicar o que consegue, ou o que acontece. Principalmente o que vai fazer para consertar. Mais uma coisinha ruim. Nessas situações, pessoal, fica sobrando muito androgênio livre. E aí o que acontece com a mulher? Ela viriliza mais rápido. Como a oxandrolona que a gente falou, por exemplo, é um esteroide que é 10 vezes mais potente que a testosterona em média, o que começa a acontecer? Ele viriliza com muito mais velocidade. E aí fica com a voz esquisita, fica com alteração física. Esse é um cuidado que a gente sempre tem de explicar para as pessoas por que não existe solução mágica para as coisas. Porque, de fato, vai trazer um monte de situação que depois, para você lidar, vai ficar muito mais complicado. Uma coisinha ainda para quem ficou mais atento, que é o seguinte. Vamos voltar aqui. CBG, que é a proteína transportadora de cortisol, ela também diminui. E aí o que acontece? Aumenta a fração de cortisol livre. Só que esse cortisol livre ele só é dosado quando ele é pedido. Quando o médico ele costuma pedir para você dosagem sérica de cortisol, o cortisol que o laboratório manda é o cortisol ligado a CBG. Então o que acontece? A gente tem uma falsa leitura de cortisol mostrando um cortisol baixo. E o que o sujeito fala? Tá vendo? Tomar isso aqui fez baixar o cortisol. Não fez baixar nada, fez aumentar a fração livre de cortisol. E isso é uma das coisas que faz o físico inchar. A gente estava falando, né? Cuidado, vai bagunçar isso, vai bagunçar aquilo. Então pensa bem, esse negócio de tireoide é muito sério, ele mexe muito com a sua capacidade de realizar exercício, mexe com a sua fome, mexe com o seu comportamento e é uma coisa que de fato você tem que ficar atenta. Não é fácil e não existe como você controlar isso de uma forma segura. Se você tem dúvida, pergunta para a pessoa que está te recomendando. Fala, tá bom, mas garante para mim, assina embaixo que isso não vai me fazer mal. Vamos ver se ela vai fazer isso.
Então, se você puder evitar, tá? Muito dessa história de hormonação modular, tá? É um jeito de fazer a festa do Transformers. A única coisa que eu vi é fazer a mulherada ficar parecendo a cara do Optimus Prime. Então não brinquem com isso, beleza? Beijo pra vocês, juízes, se cuidem. Qualquer coisa, tamo aí.